Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais um vídeo então. Hoje a gente vai falar de uma queixa principal que algumas vezes chega no consultório e algumas vezes chega em forma de sintomas. E essa queixa é: eu não vejo sentido na minha vida. E como eu falei, quando ela chega assim explícita, isso é muito bom, porque é como se a gente já tivesse algo para trabalhar. Mas muitas vezes ela chega em forma de uma fibromialgia, de uma depressão, de transtornos ansiosos, de infecções de repetição, de compulsão alimentar e várias outras maneiras. Então hoje o nosso vídeo vai falar sobre a falta de sentido na vida. Isso seria um sintoma? De acordo com a minha percepção de doenças da alma, isso é sim um sintoma e é, na verdade, um dos principais sintomas. Então a gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer alguma referência que eu tenho encontrado no PubMed. Já começo falando que não encontrei muita coisa. A gente vai filosofar um pouco e, por fim, eu vou falar de algumas ferramentas, né? Uma especificamente que a gente pode usar para trabalhar esse sintoma, falta de sentido na vida. Tá bom? Então vamos começar? Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas viver é algo particular. Não é mesmo? Talvez a gente nunca pare para pensar sobre isso, mas as experiências que são significativas, fundamentais, importantes na minha vida, elas podem ser de outra maneira expressas e sentidas por outra pessoa. E isso tem muito a ver com tudo aquilo que a gente traz em forma de histórias, contadas ou não, impressas na nossa biografia. Desde o momento em que nós somos gerados dentro do útero da nossa mãe e que recebemos ali as impressões emocionais que ela viveu, as coisas das quais ela se alimentou, a relação que ela tinha com o nosso pai, a relação que ela tinha com nossos avós. Então, desde então, já é formado em nós as percepções sobre a vida, sobre o que é viver. E como eu falei, isso é muito particular. Da mesma forma, adoecer também é particular, pelo mesmo motivo, porque ao entrar em contato com um determinado sintoma, com uma simples amidalite, eu vivo aquilo de uma forma totalmente diferente de outra pessoa, pelas próprias impressões e reações que eu tive ao longo da minha vida. Então, quando alguém te disser, eu não vejo sentido na vida, entenda que aquilo ali é uma experiência particular, que nesse momento a gente vai ter que se despir de tudo aquilo que a gente entende de sentido da vida para ouvir e acolher aquele momento do outro, aquela experiência totalmente particular e única daquela pessoa que está sentada na nossa frente, ou que faz parte de um grupo, ou que nos conta isso em um momento de aflição na beira de um leito. Né? Eu, como falo para vocês, fui atrás no PubMed de referências falando sobre sentido da vida, e eu encontrei muitos artigos em que se tratava disso em cuidados paliativos, ou seja, a gente pensa no sentido da vida no momento da morte. Será que é isso mesmo? Né? Será que a gente realmente só valoriza o viver, ou olha para trás, ou busca significado naquilo que a gente vive no momento da morte? Então, realmente eu encontrei, a maioria dos artigos que eu encontrei falavam de cuidados paliativos, de rever a questão da espiritualidade diante dos cuidados paliativos, de equipe de profissionais de saúde, como eles viviam os cuidados paliativos. E eu encontrei um artigo bem interessante, mas era uma publicação qualitativa, né, um pouco diferente do que a gente está acostumado, que é quantitativo. E nessa publicação ela foi feita com mulheres vietnamitas que são parceiras de homens alcoólatras, e mostrou ao longo de um período de 5 anos mais ou menos o quanto aos poucos elas relataram perda de sentido na vida pelas dificuldades e convivências naquela relação ali, que trazia para a relação, né, um processo de adoecimento do companheiro. Então, gente, como eu falei, falar sobre isso é muito amplo e ao mesmo tempo é uma oportunidade que a gente tem ali diante daquelas pessoas que se sentam na nossa frente para conversar sobre esse assunto. Agora eu te pergunto, onde na faculdade de medicina nos foi ensinado a tratar sobre isso? Né? Na verdade, nós estamos vivendo um momento bem diferente, né, da nossa formação, porque a gente veio de uma formação muito pragmática, muito biomédica e muito direcionada. E tá tudo bem, né? No entanto, as pessoas chegam ali na nossa frente e elas se sentam na nossa frente, começam a chorar e dizer que não vê sentido no trabalho, que não vê sentido na família, que não vê sentido nas relações e que pensam em se matar.
E aí? E a nossa preparação? Mesmo que eu não seja uma psiquiatra, talvez sendo uma psiquiatra eu possa mesmo assim ter me formado e me preparado para lidar com isso. Mas ainda assim, como eu abraço aquilo ali? Eu simplesmente prescrevo uma medicação e falo, olha, toma esse remédio porque ele vai te ajudar e logo logo isso vai passar. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que existem muitas questões por trás desse tipo de adoecimento. E aí me veio um acontecimento que foi no começo do ano, eu acho, que a gente atendeu uma jovem, né? A gente atendeu no estágio que eu fazia, uma jovem que tinha ali várias ideações suicidas, 19 anos, uma história de vida super complicada, né? E aí eu falo para vocês que essa questão da história de vida tem tudo a ver com o que acontece ali naquele momento. E aí ela trouxe as ideações suicidas e várias tentativas. E aí naquele momento, o que eu vi minha preceptora fazendo foi: vamos fazer o seguinte, você pode vir aqui comigo de novo daqui 15 dias só pra gente conversar? Só pra gente ver se vai passar um pouco isso aí que você tá sentindo, e aí você me traz outras percepções de como que você tá vivendo essa situação. E aí essa paciente, ela começou a vir mais de uma forma mais recorrente, só para conversar. E aí eu acho isso lindo, porque eu vejo que ao oferecermos para ela essa possibilidade de voltar mais de uma vez para conversar, ela sente que aquela dor tem um acolhimento, aquela dor que ela traz, né, aquela falta de sentido que ela traz, pode ser ouvida por alguém. E talvez, sim, o psicólogo seja o principal profissional que pode nos ajudar nesse sentido. No entanto, como eu falei, a nossa formação biomédica clássica, ela não nos tem preenchido nem tem resolvido esses problemas, porque muitas vezes eles vão para o psicólogo, mas ainda assim eles buscam em nós algum tipo de olhar ou de apoio que os acolha nesse momento. E não é só isso, né? Como eu falei, é um sintoma que aparece na forma de outros sintomas. Então a pessoa tem aí uma insônia, transtornos de estresse importantes, síndrome de ansiedade, transtornos ansiosos, ansiedade generalizada, depressão, enfim. Então chegam para nós de várias outras maneiras. Inclusive para mim, como infectologista, isso chegou muitas vezes em forma de sinusite de repetição, de candidíase de repetição, de HIV inclusive, né? Então a gente sabe que a maioria das doenças chegam para nós ali já estabelecidas, já prontas no corpo físico para que a gente trate. E essa é a nossa principal função como médicos. No entanto, a gente tem se preparado aqui, né, para irmos muito além dessa principal função, porque essa principal função, ela tem mostrado falhas, né? A gente chegou no limite da profissão, a gente chegou no limite de uma boa prática médica, digamos assim, no limite mesmo. A gente tem alta tecnologia, a gente tem rapidez em diagnósticos, a gente tem muitas coisas efetivas, só que ainda assim as dores humanas, elas continuam sendo muito parecidas com como eram antigamente, e nós estamos cada vez menos propensos a ajudar as pessoas nesse sentido. Então, a medicina convencional, biomédica, como nós a conhecemos, ela chegou no seu limite, no entanto, a gente não sabe ainda, né? Nós estamos desenvolvendo projetos e processos e métodos para irmos além. Então, esse é um momento em que realmente nós estamos indo além daquilo que nos foi oferecido. E ao olhar para as pessoas que chegam para nós falando que não encontram sentido na vida, esse é um olhar de ir além, é um olhar de, opa, eu vou sentar aqui, porque nesse momento eu vou usar os meus conhecimentos médicos, mas eu também vou usar os meus conhecimentos de ser humano, que é o que eu falo que é importante a gente desenvolver, conhecer humanos assim como conhecemos corpos, e eu vou usar o meu conhecimento de humanos para trabalhar isso aqui, entendeu? Então a gente falar de sentido da vida é falar de todas essas coisas que eu trouxe: adoecimento, biografia, sintomas que chegam, mas que começaram há muito tempo atrás. Então nós temos que estar prontos para ouvir aquela história e para entender ou não entender, mas acolher, porque acolher nesse momento talvez seja o primeiro passo para que a mudança possa acontecer, para que possa ser direcionada e para que possa ajudar de verdade aquela pessoa que se senta ali na nossa frente, tá bom? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comecei o atendimento de uma menina que eu acompanho até hoje, de uma garota, né? E ela chegou para mim com a seguinte história:
eu faço uso de medicamentos antidepressivos há 10 anos e eles mantêm a minha integridade física. É muito bom porque eu não pulo da janela, eu não faço nada assim tão extremo. No entanto, aquele sentimento de falta de propósito, falta de sentido, de vazio interior, eles nunca resolveram. Essa foi a primeira queixa que ela trouxe para mim. E eu nunca me esqueci, porque eu achei aquela frase tão completa e tão, assim, didática, que eu falei, meu Deus, né? Então vamos ver o que tem por trás dessa história, né? E é aí que a gente começa o caminho mais diverso e ao mesmo tempo mais bonito, que é o de conhecer a biografia daquela pessoa. Geralmente eu trabalho com a biografia, que é uma ferramenta, né, da antroposofia. E a biografia, que inclusive eu ensino nos meus cursos, é uma das ferramentas. No entanto, eu a adaptei para que ficasse mais fácil de ser usada para ser usada dentro de um consultório, né? Então a biografia ela traz alguns pontos específicos que eu vou mostrar aqui para vocês, para ajudarem vocês nessa questão do sentido da vida, né? Os primeiros 7 anos de vida, depois a gente pode fazer vídeo só sobre cada um dos setênios, né? Mas no primeiro setênio a criança tem que trazer a impressão de que o mundo é bom, né? É um setênio da primeira infância em que os registros estão muito ligados às experiências sensoriais. Então ela aprende muito pelas sensações, junto das pessoas que cuidam dela. Então, se você observar a sua história, seus registros nos primeiros 7 anos, você vai perceber que a maioria das suas lembranças, caso você as tenha, estão ligados a estar com a mãe, estar com o pai, estar com avós, na casa de avós. Então essas lembranças são muito importantes. Nesses primeiros 7 anos que a gente tem que guardar para avaliar se houveram perdas muito graves, perdas de pai, perda de mãe, algo que trouxe trauma para a vida daquela pessoa, entendeu? No entanto, os 7 aos 14 anos são um ponto assim muito importante quando a gente vai entender o sentido e o propósito da vida. Por quê? Porque nesse período é quando a criança entra em contato com de verdade, é como se ela fizesse um renascimento, é como se ela estivesse terminando de nascer, né? O Rudolf Steiner fala como se ela estivesse completando um dos seus corpos aqui na biografia dela. E esse corpo traz muito a impressão daquilo que ela vai se conectar para ser a expressão do servir dela na vida, né? Então, ali perto dos 12 anos, o Rudolf Steiner falava dessa maneira, eu acho interessante a forma como ele fala, é como se houvesse um anjo que soprasse nos nossos ouvidos qual é o nosso destino profissional e aquilo que vai nos preencher, né? Porque, na verdade, gente, não estou falando que a falta de sentido é só por uma questão profissional, não é, né? No entanto, muitas vezes a gente consegue preencher esse lugar da falta de sentido servindo o outro, né? Geralmente, a falta de sentido na vida é a dificuldade de colocar o amor em movimento. E a gente coloca o amor em movimento através dos nossos dons e dos nossos talentos, assim como as pessoas que se sentam na nossa frente. Então, ali perto nesse setênio dos 7 aos 14 anos, fica muito claro mesmo dons e talentos que aquela criança tem. A questão é que muitas vezes é esquecido, por quê? Porque ela é estimulada a fazer algo que dê dinheiro, né? A fazer alguma profissão que dê dinheiro ou que dê status, ou então ela vive num ambiente de insegurança social, financeira tão importante, de insegurança familiar tão séria, que ela sequer vai se conectar com qualquer possibilidade de trazer para a vida algum dom, algum talento, porque ela está muito preocupada com a sobrevivência. E é um momento que ela não deveria se preocupar com isso, né? Os adultos deveriam estar cuidando disso para ela e a sua segurança ser como é que eu vou falar? A sua segurança ser certa, né? Ser algo certo. Ela está segura de que ela terá comida, de que ela terá educação, de que ela terá que ela poderá brincar e se desenvolver. Então, esse segundo setênio seria a mensagem: o mundo é belo. Então, ela deveria ver o mundo com a beleza, né? E muitas vezes nós sabemos que não é. Então, nesse período aí, é você conversar com essa pessoa sobre esses anos dos 7 aos 14 anos e como que foi, o que ela gostava de fazer. Por exemplo, eu tive uma paciente
paciente, né, na verdade ela fez foi um processo de autoconhecimento comigo, e ali ela descobriu que a gente reencontrou nesse período o amor que ela tinha por canetinhas, por coisas coloridas, por pinturas, por desenhos, e ela lembrou-se disso, e isso tinha tudo a ver com o que ela gostava de fazer hoje, que era moda, né, que era beleza. Então, ela entendeu que tinha a ver esse preencher-se tinha a ver com colocar beleza no mundo, que isso era importante para ela. Entendem o tanto que isso é gostoso, fazer esse processo, fazer esse trabalho? Então, nesse período, gente, eu vou deixar isso aqui para vocês, se vocês já quiserem começar a treinar com pacientes que têm depressão, que têm ansiedade, que têm essa sensação de falta de sentido, pede para ele contar como foi esse período dos 7 aos 14 anos, o que ele queria ser, né, o que essa pessoa queria ser da vida, se ela teve oportunidade sequer de pensar sobre isso, porque, como eu falei, às vezes ela estava comprometida com outras coisas que ainda não eram da infância, né? E aí, depois vem os 14 aos 21 anos, que é um período também muito importante, que é quando ela se coloca realmente no mundo. É quando ela vai para a vida, ela vai viver as próprias experiências, né? A gente vai começar a trabalhar, começar a ter responsabilidades. E ali perto dos 18 anos e meio, é um momento também muito importante, que é quando quando astrologicamente o céu está do mesmo jeito que estava quando nós nascemos. E o Rudolf Steiner também fala que a cada 18 anos e meio existe uma oportunidade da gente olhar de novo para aquilo que a gente veio fazer no mundo. Então, ali também existe um ponto que pode ser perguntado, né? Sobre profissões, e às vezes não é profissão, às vezes alguma outra coisa, assim, não digo profissão, mas às vezes a pessoa quer fazer parte de uma ONG, ou ela queria ser mãe, né? Que também é uma profissão, digamos assim, né? Mas o que ela queria, o que a alma dela expressava naquele momento. Não estou falando que vai ser fácil, porque a maioria de nós não entrou em contato com isso na vida, não sabe falar sobre isso, não sabe se expressar. E como eu falei, essa aula aqui a gente ia filosofar um pouco. Então eu estou trazendo a biografia para fazer parte dessa filosofia, né? Para a gente olhar pelo olhar de um filósofo, como a gente poderia entender e resgatar um pouco do sentido da vida, tanto do nosso quanto daquela pessoa que está ali se colocando para nós como sem sentido na vida. Então a gente pode fazer uma investigação da linha do tempo, né? Fazer um histórico mesmo dela, pedir para ela escrever sua própria história, porque ao escrever sobre sua história, fazer uma linha do tempo já é uma ferramenta que ajuda muito mesmo a entrar em contato com sonhos esquecidos, com valores perdidos, com relacionamentos que impactam ainda hoje, que precisam ser curados. E tudo isso afeta o sentimento de que a vida tem ou não sentido, entendeu? Porque esse sentimento vem muitas vezes de relações frustradas, de interferências, né, dificuldade de lidar com as interferências da vida. Por exemplo, nesse momento a gente tem uma grande interferência que é uma pandemia, né? Isso é uma interferência, interferiu muito na minha vida, né? Na vida das pessoas da minha casa, na vida de todo mundo. Como lidar com essa interferência, né? Tudo isso também são formas de viver. Então, saber o sentido da vida é saber lidar com tudo isso, com a falta às vezes, de perspectivas, com as interferências, com as dificuldades que causam estresse e com as frustrações que, ao longo da nossa vida, se nós formos olhar de forma bem profunda, elas são grandes. Todos nós passamos por frustrações, no entanto, existem formas diferentes de lidar com elas. Aquilo que a gente chama de capacidade interna de se auto-apoiar é o que faz com que a gente olhe para aquela frustração como um aprendizado ou não, ou como algo que me diminui porque eu não sou bom o suficiente, então eu estou passando por isso. Entendem? Isso vai muito de uma capacidade interna de auto-apoio. Então tudo isso tem que ser levado em conta ali naquele momento. Por isso que uma boa conversa é importante, mas você pode direcionar a conversa para esses pontos. Como que a pessoa lida com frustrações, com interferências, as relações, o que é que você vai conseguir disso, o que você vai conseguir fazer com que ela olhe, né? Mais uma vez eu vou ali naquele ponto que eu sempre gosto de explorar, que são os pensamentos e os sentimentos. Então, o que a pessoa pensa desde o momento que ela acorda até a hora que ela vai dormir. E o que ela sente desde o momento que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Tudo isso também já nos mostra o que está por trás, né? As relações adoecidas, o que está afetando aquilo ali, né? Essa paciente que eu contei para vocês, no final do ano, daquele ano, ela começou o tratamento
dela no dia 12 de junho. E eu me lembro porque ela me trouxe a seguinte percepção. Foi o primeiro dia dos namorados que eu passo sozinha, mas bem, porque eu fui aí e a gente fez meditações terapêuticas, a gente conversou muito, né? E aí ela falou, foi a primeira vez que eu fiquei bem comigo, num dia dos namorados sozinha. Então, eu sempre marquei essa data, né, que foi o dia do começo do tratamento dela. No final daquele mesmo ano, ou seja, dezembro, ela já tinha vivido tantas curas, e uma delas foi que ela resolveu voltar para a faculdade e fazer o curso que ela sempre quis fazer, que tinha sido esquecido. Ela tinha se direcionado muito por aquilo que realmente a mãe dela acreditava que era o melhor para ela naquele momento, que era mais fácil, que ela teria mais oportunidades, então ela foi fazer esse curso. No entanto, ela tinha esquecido que na verdade ela queria um outro. E aí no final do ano ela já estava inscrita no vestibular e ela passou e ela começou a fazer esse curso que ela está fazendo ainda, né? Então assim, a vida dela mudou muito desde então, porque ela conseguiu se reconectar com várias histórias que tinham ficado para trás, sonhos que ela não acreditava mais que poderiam ser realizados pela idade dela, pelas circunstâncias, por já ter feito outra faculdade, por não ter família, enfim, por várias questões, né? E aí eu te falo, vamos explorar todas essas questões das pessoas. Talvez se você tiver no seu consultório, talvez você tenha tempo para montar um roteirinho aí para trabalhar esse aspecto, ou se você tiver numa unidade básica de saúde, no atendimento no SUS, e você tem que fazer o atendimento em 15 minutos, comece fazendo, pode fazer desse jeito que eu te falei, né? Que é marcar consultas mais, pedir para a pessoa voltar, né, mais vezes, para que você tenha a oportunidade de conversar mais com ela sobre esses assuntos, ou pedir, escrever, falar, olha, eu vou escrever aqui para você fazer isso, é importante, eu quero que você me traga daqui 15 dias, escreva a sua história aqui, pegue os pontos aqui, divide em 7 anos, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, e me conta as coisas importantes que aconteceram aí. Pede para a pessoa escrever, entendeu? E agora, por último, uma ferramenta que eu acho que pode ser muito interessante nesse momento, que é você fazer uma divisão da vida daquela pessoa em pontos específicos. Como assim, né? A gente poderia chamar uma roda da vida, por exemplo, né? Saúde, relacionamentos, profissão, relação com os pais, autocuidado, né, tempo para espiritualidade, autoconhecimento, estudos. Vá anotando, listando, os principais pelo menos, né? Relações, saúde, autocuidado, profissão, enfim. Se você já colocar esses 4, já está ótimo. Nesses 4 pontos, relações, saúde, autocuidado. Qual foi o outro? Relações, saúde, autocuidado, profissão. Nesses 4 pontos, você ali mesmo no seu consultório vai conversar com essa pessoa sobre esses 4 pontos, o que é que está acontecendo, o que é que está pegando. E aí vocês já vão conseguir olhar para o problema, né? A pessoa sabe qual é o problema, só que ela não sabe lidar com ele, ela não quer olhar para ele, ela não quer falar sobre ele. Então divide aí nessas 4 áreas e vocês já vão conseguir conversar sobre aquele problema, entendeu? E aí, vamos olhar para o problema, certo? Vamos supor que ela tenha realmente uma insatisfação profissional muito grande por vários motivos. E aí, é hora de explorar mais essa relação, de explorar possibilidades, de explorar como ela poderia sair disso. E aí entra o seu lado, além de médico, o seu lado professor, o seu lado liderança amorosa, o seu lado que apoia, entendeu? Então, assim, tudo isso pode ser trabalhado dentro de um consultório, como eu falei. Pode ser trabalhado com psicólogo? Pode e deve, né? Para aprofundar, inclusive, essas questões. No entanto, algumas coisas vão vir muitas vezes em forma de sintomas e essas queixas vão chegar para você. E se você tem 2 opções quando essa queixa chegar para você. Você pode simplesmente falar, olha, você precisa fazer terapia, eu vou te mandar para o psicólogo agora, tá? Eu não sei resolver isso. Ou você manda para o psicólogo e também dá um apoio resolvendo com algum direcionamento ali já naquele momento. E aí eu te pergunto, né, qual dessas 2 posturas te parece mais empática e qual dessas 2 posturas você acha que vai realmente fazer com que aquela pessoa sinta em você confiança, indique você para outras pessoas, fale bem de você na internet, entendeu? Não sei se esse é a sua intenção, mas se você quer realmente se destacar na sua área, se você quer realmente crescer, né, você precisa ser aquela pessoa que vai apoiá-la,
nesse momento, não simplesmente tocar para outra pessoa resolver, entendeu? A gente está trabalhando aqui para desenvolver cada vez mais nós como agentes de cura, nossa presença como agente de cura, nosso olhar, nosso cuidado. E essa troca riquíssima, ela traz grandes impressões e ela fica marcada na vida daquela pessoa por muito tempo e ajuda realmente a pessoa a sair daquilo ali, entendeu? Então, nós sempre podemos fazer o nosso melhor. E aqui o que eu tenho trazido para vocês é isso. Como eu posso ir além do que a medicina me ensinou na faculdade, entendeu? Como eu posso ir além por vários motivos, porque eu quero ser mais valorizada, eu quero ter a minha hora valendo mais, e também porque eu quero sentir que realmente eu faço diferença na vida da outra pessoa, eu quero ver os olhos da outra pessoa brilhando, e isso faz os meus brilharem também, entendeu? Eu, pelo menos, gente, já tive momentos em que eu trabalhava bastante, em que eu ganhava muito dinheiro, mas existia em mim uma insatisfação muito grande, porque eu não via esse brilho nos olhos do outro, eu não via esse brilho nos meus olhos, eu simplesmente fazia receita, entregava, examinava, fazia receita, entregava, era uma coisa mecânica e enfadonha, pelo menos para mim era, né? Então, é por isso que eu fui atrás de estudar, de desenvolver, de trazer esse olhar mais profundo, porque eu acredito fortemente que cada vez mais nós seremos requisitados nesse lugar, nós profissionais de saúde, de todas as áreas, mas nós, como médicos, apesar de achar que não, nós já somos, né, requisitados nesse lugar de olhar para a profundidade. Tá bom? Então eu trouxe aqui hoje um papo bem cabeça, profundo, filosófico, mas também científico, né, de abordar, né, e trouxe ferramentas para vocês já começarem a trabalhar essa queixa principal quando ela chegar para vocês, ou mesmo que ela não chegue, ela vai chegar talvez como uma depressão, como um transtorno ansioso, como uma infecção de repetição, e você vai poder explorar também esses aspectos da vida da pessoa com essas dicas que eu dei aqui, tá bom? Então até mais!